Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Assim Diz a Palavra. Eu me chamo Luiz e no vídeo de hoje eu quero montar com você um esboço de pregação com o tema Como Vencer as Batalhas da Vida. Nós vamos ter como texto base 1 Samuel capítulo 17, do versículo 32 ao 33, onde a palavra de Deus nos diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. A partir deste texto base, nós iremos aprender através da vida de Davi algumas lições, na qual nós devemos aplicar em nossa vida para vencer as batalhas a cada dia que nós enfrentamos. Na introdução, nós precisamos lembrar aqueles que estão nos ouvindo que o Evangelho não vai trazer uma isenção de dor, uma isenção de problemas e aflições nesta vida. Pelo contrário, todos nós enfrentaremos situações difíceis em alguma área da nossa vida. Todos nós temos algum problema financeiro, algum problema de saúde, algum problema na família, algum problema profissional. Porém, o que nós precisamos lembrar é de que Jesus disse em João 16:33, que no mundo nós teríamos aflições, mas quando nós olhamos para Ele, quando nós nos relacionamos com Ele, então nós podemos ter bom ânimo. Veja que quando Davi ele se apresenta para pelejar contra o gigante Golias, Saul ele vem com uma palavra de desânimo, ele vem com uma palavra de derrota para Davi, dizendo que Davi não poderia pelejar, porque Davi era moço, ele era inexperiente, ele não tinha como vencer o gigante Golias, que tinha experiência em guerra, que era poderoso, que era aparentemente intocável e invencível. Então, desde esse momento do começo dessa introdução, nós precisamos lembrar que sempre haverá situações na nossa vida que vai exigir de nós alguns posicionamentos. E são esses posicionamentos que eu quero tratar com você neste esboço de pregação. Primeiro tópico: utilize a sua fé. Davi não venceu o gigante porque ele tinha força ou porque ele tinha experiência na batalha. Ele tinha aquilo que eu e você precisamos ter: fé em Jesus Cristo. Em 1 João capítulo 5, versículo 1 diz que a fé é o que vence o mundo. Então, todas as situações da nossa vida, elas só podem ser vencidas através da fé, e esta fé não é uma fé religiosa ou uma fé em algo que não pode fazer nada por nós. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, diz que nós temos vitória em Cristo. É a fé em Jesus Cristo que vai nos ajudar a vencer o mundo. É a fé em Jesus Cristo que vai nos ajudar a vencer as situações, os problemas desta vida. Não é uma fé nas coisas materiais, não é uma fé na força do nosso braço, nos recursos que nós possuímos. Nós precisamos ter fé em Jesus Cristo, entendendo o que ele disse em João 15, que nós, sem Ele, nós nada podemos fazer. A nossa segunda atitude, que é o nosso segundo tópico, para vencer as lutas desta vida, nós precisamos se revestir das armaduras de Deus. Entenda algo: nem tudo que nós combatemos é natural. Há situações como uma enfermidade, um desemprego, muitas vezes é ocasionado através de algumas consequências e sequelas das coisas naturais que acontecem. Mas em Efésios capítulo 6, nós vamos ver que a nossa principal luta, ela não é contra a carne e sangue, ela não é contra as pessoas que estão à nossa volta, ela não é contra as pessoas do nosso trabalho, do nosso convívio familiar. A nossa guerra, a nossa luta está contra as hostes da maldade que estão nas regiões celestiais. Então há um inimigo espiritual na qual nós combatemos, e por isso nós precisamos ser revestidos das armaduras que Deus coloca à nossa disposição. Em Efésios capítulo 6, versículo 13, fala que apenas quando nós revestimos das armaduras de Deus, nós conseguimos resistir o dia mal. Então isso significa que nós, pela própria força, nós não conseguimos vencer as situações dessa vida. Nós precisamos daquilo que Deus coloca à nossa disposição, que são as suas armaduras, para poder resistir todas as situações que se levantam contra a nossa vida. Seja as situações físicas ou seja as situações espirituais.
Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, vai nos ensinar que as nossas armas da nossa milícia, as armas que Deus coloca à nossa disposição para nós vencermos as batalhas, as guerras que se levantam, elas não são carnais, elas não são fabricações humanas, elas não são baseadas naquilo que o homem consegue fazer, mas essas armas que Deus coloca à nossa disposição, elas são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas do diabo. Entenda então que toda luta que vem sobre a nossa vida, Deus nos permite ter a armadura para que nós possamos resistir o inimigo, resistir o dia mal. Então entenda que quando a luta chegar na nossa vida ou na vida daqueles que estão nos ouvindo, Deus ele não foi pego de surpresa. E antes que essa situação acontecesse, Deus já colocou em nossa vida armaduras e armas espirituais para que nós pudéssemos vencer aquilo que nós iremos enfrentar. Em Efésios capítulo 6, versículo 11, vai nos ensinar que essas armas e armaduras espirituais que Deus coloca à nossa disposição, elas servem para nos ajudar a ficar firmes contra todas as ciladas do diabo, contra todas as ciladas malignas. Então, independente de qual seja a situação, seja ela física ou espiritual, nós podemos vencer pela fé e através também das armaduras e das armas que Deus coloca à nossa disposição. Quando nós entramos numa peleja, quando nós entramos numa guerra espiritual, Deus está conosco. Ele coloca em nossas mãos os recursos suficientes para que nós pudéssemos sair vitoriosos de todas as batalhas. A palavra de Deus vai nos ensinar que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Então, todas as coisas que se levantam contra a nossa vida, nós podemos resistir, ainda que elas sejam dolorosas, ainda que elas sejam difíceis, ainda que muitas vezes vai nos causar dor e aflição pela nossa alma, ainda assim é possível resistir. E o nosso terceiro tópico: para vencer as lutas desta vida, nós precisamos conhecer a Deus e a sua palavra. Não é apenas um conhecimento de ir à igreja e ouvir a respeito de Deus e ler a palavra de Deus apenas no momento do culto. Oséias capítulo 6, versículo 3 vai nos ensinar que nós devemos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. É um relacionamento contínuo. Então, se nós queremos vencer as lutas dessa vida, nós precisamos manter um relacionamento diário, contínuo com o Senhor. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, vai dizer que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Veja que não é apenas na graça que nós devemos crescer, nós também precisamos crescer no conhecimento. Cada dia mais nós precisamos conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, devemos ter experiências particulares com o nosso Deus, porque a cada dia nós precisamos progredir, porque esse conhecimento vai nos ajudar a ter discernimento daquilo que vem de Deus. Este conhecimento vai nos ajudar a manter a fé, porque nós não conseguimos confiar em quem nós não conhecemos. É este conhecimento que também, como Jesus nos disse em João capítulo 8, versículo 32, que nós, quando nós conhecemos esta verdade de Deus, ela vai nos libertar. Então, quando nós conhecemos a Deus e a sua palavra, não há espaço para uma vida de escravidão, porque aquele que conhece a Jesus, aquele que conhece a sua verdade, aquele que conhece a sua palavra, ele vive uma vida de liberdade, porque o pecado já não terá mais domínio sobre ele. Então, uma coisa que tem vencido as pessoas neste mundo é o pecado. Então, nós temos a fé à nossa disposição, nós temos as armas e armaduras de Deus à nossa disposição, e nós temos o conhecimento de Deus e da sua palavra, que é a verdade. São esses três pontos que nós precisamos aplicar na nossa vida para que nós venhamos vencer qualquer situação que se levanta, qualquer batalha, qualquer guerra espiritual que se levantar. Através dessas atitudes nós podemos sair vitoriosos através da fé em Jesus Cristo. E para concluir esse esboço de pregação, nós podemos dizer frases como essas duas que eu coloquei aqui, que nós podemos ter a certeza de que nós não estamos sozinhos nesta batalha. Deus, ele não vai nos deixar desamparado. Deus nos prometeu na sua palavra que ele não nos deixaria e não nos desampararia. E a segunda frase, nós podemos ter a certeza que Jesus providenciou
tudo o que nós precisamos para vencer qualquer batalha. Nós não estamos sozinhos e nós temos todos os recursos em Deus para sair vitoriosos através de qualquer situação que se levantar, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos. Quero te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal. Queremos abençoar a tua vida e o teu ministério todos os dias através de uma palavra ou um esboço de pregação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo, assim Deus nos permitindo.